se tem uma coisa, se tem uma coisa na mensagem que precisa ser clara, é justamente a informação, né? Perdão, a afirmação. Você tem que dizer para as pessoas bem claramente qual vai ser o assunto que você vai pregar, né? Então, você precisa deixar isso claro, né? Então, em uma frase, nós falamos o seguinte: a afirmação deve ser clara. Você deve deixar bem entendido sobre qual assunto você vai falar, seja naquele domingo à noite, seja domingo de manhã, seja na tua classe de escola dominical, não é? Então, vamos dizer que é uma professora. Ela vai começar a história, para contar a história para as crianças. Vamos dizer que é Moisés, né? Olha, hoje nós vamos falar do nascimento de Moisés. Então, a criança, por exemplo, tem que ficar claro, bem claro na cabeça dela, o que foi dito, qual o assunto que foi ensinado. Ela vai chegar na casa dela, lá, a mãe vai perguntar: Ô, meu filho, sobre o que foi falado hoje na classe? Aí a criança vai dizer: Mamãe, hoje nós aprendemos sobre o nascimento de Moisés. É claro, né? Isso é só afirmação, mas é muito importante. Quando nós temos a afirmação de forma bem clara na nossa mente, é muito mais fácil preparar a mensagem, é muito mais fácil pregar, anunciar a palavra, tá? Agora, só ter a afirmação não adianta, não é verdade? Apesar de ser uma frase só, é uma frase só, mas eu acredito que a parte mais difícil da mensagem é você ter a afirmação. Imagine que você tem que ter uma afirmação todo final de semana. Eu vou pregar sobre o que domingo à noite? Né? Então, tem que ter essa afirmação. Né? Nós estamos numa série aqui, domingo à noite, que chama Tempos Difíceis Geram Almas Valentes. Então, é um tema, né? E a cada domingo eu tento trazer uma pessoa, um personagem da Bíblia, ligado a tempos difíceis. Por exemplo, ontem, vamos pegar o de ontem, né? A história do Caleb. Eu peguei esse personagem, o Caleb. O que eu fiz? Né? Caleb é uma pessoa na Bíblia que ele só viveu tempos difíceis, né? Ele aparece num tempo difícil, né? Ele passa muitos anos em tempos difíceis. A última aparição dele na Bíblia é em dificuldade. Então, ele é o homem dos tempos difíceis, né? Então, tinha que achar uma palavra, uma frase a respeito do Caleb. Então, eu entendi que Deus falava que Caleb era uma pessoa perseverante, né? Então, o que eu queria ensinar a respeito do Caleb, né? Dentro do tema que eu falo todo domingo à noite. Então, eu coloquei mais ou menos assim, né? Em tempos difíceis exigem uma fé perseverante. Por quê? Porque a palavra perseverante é a palavra que Deus usa para o Caleb. Então, peguei uma palavra que Deus usa para ele e fiz uma afirmação, né? Em tempos difíceis, exige fé perseverante. Então, o tema da minha mensagem foi fé perseverante. Eu podia resumir em duas palavras só: a fé perseverante ou fé perseverante. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que provar aquilo que eu estou falando. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Olha, nós vamos falar sobre a prova. Eu já tenho a afirmação. Qual que é a afirmação? Hoje eu quero falar para vocês que em tempos difíceis é preciso ter uma fé perseverante. Né? Bom, o senhor vai falar sobre fé perseverante? Sim. Prove para nós, na Bíblia, que a fé ela precisa ser uma fé perseverante. É isso que nós temos que fazer na prova. Né? Eu tenho que dizer para as pessoas por que existe a necessidade da fé ser perseverante. Então, aqui a prova vai nos ensinar isso. Vamos aqui, né? Vamos à leitura. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo achar a tela que eu sempre achava, né? Antes, deixa eu fazer uma pergunta para a minha outra filha aqui.
Você conseguiu aí, Maria Lídia? Conseguiu? Eu vou mudar de celular já já, pessoal, porque esse que eu estou, ele esquenta, aí ninguém consegue falar mais nada, né? Mas daqui a pouco vai vir um aqui e eu vou mudar, tá? De celular. Vamos começar a falar da prova. A prova é a terceira parte do discurso, não é verdade? Nós estudamos a introdução, tá certo? Que é o exórdio. Nós estudamos sobre a afirmação, que é ter a ideia mãe, e agora nós vamos falar sobre a prova, que é a terceira parte, e tão importante quanto a afirmação. Entrou? Está entrando? Ah, certo. Ok. Abre o áudio. Uhum. Deixa eu ver. Ok. E agora, vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Então tá bom. Sim, está ouvindo sim. Ó, desculpa de novo, tá? Vamos lá, vamos lá. A prova. A terceira parte do discurso é a prova, ou desenvolvimento. Se fosse uma redação, na redação, essa parte se chama desenvolvimento. No caso da oratória, essa parte se chama prova, tá bom? Pois nesta parte procuramos desenvolver a afirmação ou ideia-mãe. No discurso oratório, não é um lema eficiente dizer para bom entendedor, meia palavra basta, e para quem sabe ler, um pinga é uma letra. Porque tem pastor que acha isso, né? Tem irmão que acha isso. Eu fui lá e falei, para bom entendedor, meia palavra basta, né? E um pinga é uma letra. Ou seja, a pessoa vai lá na frente do púlpito, ou ela vai lá na classe de escola dominical, e ela fala e acha que todo mundo tem a obrigação de entender ela. Nem fez uma afirmação que presta, e também nem sabe o que ela vai provar, né, porque não tem uma afirmação clara, e todo mundo é obrigado a saber o que ela pregou, né, o que essa pessoa ensinou. Então, não é bem assim. Olha o que diz aqui. Bom, mesmo porque meia palavra não quer dizer nada. E pingo não é letra, é sinal. Né? Em contrapartida, é verdade absoluta em oratória afirmar que a comunicação seca de uma ideia pouco provavelmente irá produzir efeito no receptor. Então, aquela ideia seca, jogado a esmo para quem vai lá na frente pregar, vai ter pouco efeito para quem está ouvindo. Pouco efeito, né? É preciso fazer com que a ideia cale na alma da destinação. E isso se faz exatamente na prova. Na prova, a sua ideia-mãe vai ficar fixada na cabeça do ouvinte. E na prova, é preciso convencer e comover o seu auditório. Já vimos no princípio desse estudo que o fim principal da retórica, que é a oratória, ou a pregação, né, é tornar-nos capazes de convencer e comover o ânimo dos ouvintes. O que é convencer? Convencer é obrigar com provas, argumentos, a inteligência a reconhecer uma verdade, um fato. Né? Isso é convencer, né? Você obrigar a pessoa com prova, com argumentos claros, aquela inteligência a reconhecer que aquilo é verdade. Isso é convencer. Agora, em oratória, não basta convencer. Você tem que comover. Olha só. Comover é mudar a disposição da vontade de um auditório para que ele experimente os mesmos sentimentos e emoções que o orador sente e tenta comunicar-lhe.
O convencer entende com a lógica, tão somente ao passo que o comover refere-se à psicologia. Demonstrar é convencer, enquanto que agradar, tentar irritar, comover, alegrar, despertar ódio, aversão, simpatia, etc. Isso é comover. Em uma palavra, convencer apela para a inteligência e persuadir para a vontade. Então, quando você está pregando, as verdades que você vai expor vai trabalhar na inteligência da pessoa, né? Você vai tentar convencer ela daquela verdade, que Jesus é o Salvador. Agora, não basta, né, você simplesmente provar que Jesus é o Salvador, é preciso tocar naquele coração. É por isso que é muito importante a pessoa aprender a trabalhar essa parte de comover. Não é que você vai partir para o sentimentalismo das pessoas, não é isso. Mas você encontra isso na palavra de Deus. Você encontra aqueles discursos, as oratórias, que ele não apenas prova, né? Ele convence os ouvintes, mas ele trabalha no coração da pessoa, trabalha no íntimo da pessoa, a pessoa sentir a verdade. Não é só saber a verdade, a pessoa precisa sentir a verdade. Então, não basta provar nossa ideia-mãe para os ouvintes concordarem com ela. A simples ideia-mãe, do nosso ponto de vista, pode produzir apenas os efeitos de um cálculo matemático, e o auditório ficará frio e indiferente. Eu não sei se tem algum professor de matemática aqui, né? Veja só, não é porque eu não sou bom em número, não, porque eu não sou, tá? Eu sou péssimo em número, mas não tem nada a ver com isso. Eu tive uma grande professora de matemática chamada Yoshi, quando eu estava no ginásio. Nunca vou esquecer dessa professora. Mas, em geral, matemática não comove ninguém, correto? Então, eu não posso subir lá no púlpito e, sabe, fazer de conta que a minha pregação tem que ser que nem uma aula de matemática, que a pessoa não vê a hora que acaba a aula, que a pessoa não se comove com nada, né? Na verdade, você tem que partir mais para o lado daquela aula de história. A aula de história, meus irmãos, se o aluno não entender, se ele não viver a história, se o professor de história não fazer o aluno sentir a história, ele não é um bom professor de história. A mesma coisa é quando nós pregamos a palavra de Deus. A verdade, ela vem de dentro da palavra de Deus, não vem de dentro de você. Você só vai relatar a verdade que está na Bíblia. Mas é preciso ter esse tato, é preciso ter aquele olhar, aquela disposição em relação ao ouvinte de fazer com que ele não apenas se convença, mas ele sinta. Ele vai se convencer, mas ele também tem que sentir. Por isso se fala que oratória é convencer e persuadir, correto? Convencer e comover. Vamos continuar aqui, né? Portanto, supor que uma ideia nua, seca, seca, uma concepção abstrata, sem acompanhamento afetivo, tenha a menor influência no procedimento humano, é um absurdo em oratória. Você chegar lá, falar de uma forma seca, sabe? Sem disposição da tua parte para que o ouvinte seja comovido, não pensa que isso dá resultado. Isso não dá muito resultado, não, né? As provas fazem as pessoas pensarem que nossa afirmação seja a melhor, mas o apelo às emoções faz com que elas queiram que a nossa afirmação vale para suas vidas. Então, uma coisa é você ir lá e falar a verdade, provar, né? Então, você vai fazer isso. Agora, quando você tenta tocar na emoção da pessoa, é porque você quer que ela seja como você. Eu acho que isso tem muito a ver com a pregação no púlpito, de você levar uma verdade e fazer com que as pessoas sintam, que as pessoas possam viver aquela verdade da Bíblia. Então, tem muito isso. Em oratória, talvez comum, não tenha. Mas na mensagem, na pregação,
quando nós estamos tratando de almas, eu tenho que, sim, eu tenho que convencer, mas eu tenho que comover. Essas duas coisas, na pregação, na classe, elas estão juntas, elas não podem ficar separadas. Então, vamos continuar aqui. Os diversos métodos para analisar ou dividir a ideia-mãe. Uma coisa importante antes, né? A finalidade visada pelos métodos é dividir o discurso em partes claras e definidas, a fim de torná-lo mais agradável para os ouvintes e mais facilmente memorável para o orador. É por isso que dizemos ser difícil saber quem lucra mais, quando o discurso segue um método na divisão da ideia-mãe, se é o orador, se é o ouvinte. Porque já já nós vamos falar de alguns métodos para dividir a mensagem. Agora, precisa disso, pastor Gilberto? Precisa ter um método para dividir a mensagem? Veja o que ele está dizendo aqui. Quando você está dentro de um método de divisão, então o que acontece? Acontece que é bom para você que está pregando e melhor ainda para quem está ouvindo. Por isso ele está falando aqui, não se sabe se é melhor para quem prega, porque fica muito mais fácil pregar quando você tem um método, do que você não ter. E é muito melhor para quem está ouvindo, porque fica mais fácil do ouvinte entender o que está sendo pregado. Por isso, olha, quem ganha mais? A pergunta aí. O orador, indiscutivelmente, tem sua vantagem. Ele não se perde, não faz rodeios, não fica indeciso, sem saber como vai terminar. Ele começa uma mensagem sabendo como ele vai terminar aquela mensagem. A mensagem dele tem começo, meio e fim. Se ele não tem método nenhum, ele vai a esmo, é duro até de acabar a mensagem. Você já deve ter reparado que alguém foi pregar algum dia e não conseguia acabar a mensagem, né? Por quê? Porque falhou, não tem um método ali, né? Torna-se simples memorizar longos discursos se o mesmo estiver dividido em partes distintas, autônomas e logicamente encadeadas. Não queremos dizer decorar discursos, mas guardar na exposição do mesmo aquela ordem pré-estabelecida por nós durante a preparação. Então, você está se preparando lá, você, quando vai no púlpito, você já sabe o que você vai pregar. Você não fica pensando no que você ainda vai pregar. Você já sabe. Você já tem ali algumas anotações que você fez justamente, para não esquecer, é claro, mas naquela divisão que facilita para você e para o ouvinte. O auditório, por sua vez, percebendo haver nas palavras do orador uma lógica, ele ouve com mais agrado e frequentemente não percebe o tempo correr, tão elevado fica. Isso acrescenta encanto ao discurso, causando satisfação o ato de ouvi-lo. Este prazer, experimentado pela assistência, reflete-se nas fisionomias, ajudando o orador a expor com mais brilho suas ideias. Olha, quando você divide o seu assunto, dentro da ideia-mãe que você tem, dentro da afirmação que você fez, se você dividir certinho o seu assunto, a pessoa que está ouvindo, ela não cansa. Ela quer saber exatamente o que você está dizendo, porque as coisas vão ficando claras na cabeça dele. Eis os métodos mais comuns para dividir uma ideia-mãe, uma afirmação. Aqui só tem algumas, tá? Existem outras. Mas as mais comuns são o cronológico, o lógico, o topográfico, das definições, das soluções, dos problemas, né? Das 7 perguntas, o método dos ângulos, né? O ponto de vista. E vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um desses métodos, tá? Veja esse primeiro aqui, o método cronológico. A gente fala, né? O fantástico mundo do método cronológico. O primeiro método para se dividir a ideia-mãe chama-se método cronológico. A palavra crono é uma palavra grega que significa tempo. Por isso que tem o cronômetro, né? Cronológico quer dizer tempo, né? Então, o método cronológico. Todos os fatos estão localizados no tempo
e no espaço. Tudo na vida tem um antes, um durante e um depois. Assim, podemos dividir qualquer acontecimento em períodos ou fases e dar a todos eles uma sequência cronológica. A vida das pessoas presta-se para a divisão cronológica, podendo ser dividida em períodos de tempo marcados por algum acontecimento relevante. Por exemplo, suponhamos que queremos fazer uma mensagem sobre a vida de Paulo, e a ideia-mãe de nossa mensagem seja um homem transformado, ou melhor, né, o poder transformador do Evangelho. Vamos dizer que essa é a ideia-mãe, ou a sua afirmação seja o poder transformador do Evangelho. Se você quiser resumir, o Evangelho transforma. Tá? Vamos colocar só em duas palavras. O Evangelho, três, né? O Evangelho transforma. Tá bom. Então, qual que é a sua afirmação? A minha afirmação é que o Evangelho transforma. Né? Então, eu vou ter que provar, correto? Fiz uma afirmação. Aí eu pego a vida de Paulo, por exemplo. Eu coloco a vida dele em tempos cronológicos. Por exemplo, aqui, né? O que a gente pode fazer? Dividimos a vida do apóstolo em três fases distintas. Paulo antes da conversão. Então, veja só. Eu estou pegando ele no tempo e no espaço. Paulo antes da conversão. Como é que era o Paulo antes da conversão? Um perseguidor da igreja. Ferrenho perseguidor da igreja. Né? Pegava os crentes, batia, e até colocava o nome de algum deles para que fossem apedrejados. É verdade. Né? Esse era o papel do Paulo antes de ser convertido. Então, antes de ser convertido, ele era um perseguidor da igreja. Vamos colocar ele no tempo ainda, né? Então, durante a conversão, o que aconteceu quando ele se converteu? O coração dele foi quebrantado. Isso acontece, meus irmãos. Ele fica completamente quebrantado. Ele sente o amor de Deus por ele, o amor de Jesus Cristo. Ele sente a obra de Jesus Cristo. Ele sente o que Jesus Cristo fez por ele lá naquela cruz. Então, ele sente dentro dele uma transformação. Ele é quebrantado. E aí, vamos falar dele depois da conversão. Ele se torna um plantador de igreja. Repare bem, meus irmãos, que você tem aí 3 pontos para falar do apóstolo Paulo. Antes, durante e depois. Se você não quiser falar do durante, você pode usar o método cronológico. Paulo antes da conversão. Paulo depois da conversão. E veja como uma mensagem dessa pode ser útil na sua igreja. Como o poder transformador do Evangelho pode abrir a mente de uma pessoa para se entregar para Jesus. Veja quantas pessoas lutam contra um vício e ela escuta que o Evangelho transformou Paulo. E se o Evangelho transformou Paulo, olha o Paulo antes, olha o Paulo depois. Então, se o Evangelho transformou a vida de Paulo, o Evangelho pode transformar a minha vida também, o ouvinte vai pensar. Mas esse método de pregação, ele se chama método cronológico. Quando você coloca o seu tema, quando você coloca o seu personagem, a sua ideia, no tempo e no espaço. Tá bom? Vamos continuar aqui. Nasce dessa divisão uma bela mensagem. Não há necessidade de falar sobre 3 frases, pode-se falar de 2 ou apenas uma frase só. Já pensou que podemos fazer isso com todos os personagens da Bíblia? Eu só falei de Paulo. Mas você pode fazer isso com cada um dos personagens da Bíblia. O Adão, antes do pecado, depois do pecado. Né? A Eva, antes do pecado, depois do pecado. Então, você pode pegar temas dentro dos conceitos bíblicos, colocar no personagem e falar sobre um assunto específico. Né? A minha mensagem de ontem, ela tinha esse fator cronológico. Ficou mais ou menos assim, né?
O Caleb, os primeiros 40 anos do Caleb, ele foi um escravo lá no Egito. Sofreu muito na mão de Faraó. Ainda que eu foquei mais aquele momento que ele teve que se afirmar, né? Teve que ir contra o senso comum. Então, veja, nos primeiros 40 anos ele foi um escravo. Os próximos 40 anos ele viveu no deserto. Ele teve que pagar uma conta que não era dele. Ele não estava recusando a entrar em Canaã. Foram os outros espias que recusaram, mas ele teve que pagar o pato, né? Ele teve que viver no deserto por conta do erro dos outros. Mesmo assim, ele viveu, não reclamou, e ele saiu mais forte ainda. Por quê? Porque ele tinha uma fé perseverante. E aí, quando ele tinha 85 anos, né, ele diz lá para o Josué, Josué, eu quero ir lá para o Monte Hebron, já estava combinado desde o tempo de Moisés. Só que no Monte Hebron, estavam os gigantes, ele tinha que ir lá e tirar os gigantes lá e habitar o Monte Hebron com o clã dele. Então, veja só, ele teve uma fé perseverante, antes, durante, depois. Então, ele é esse personagem, ele foi colocado dentro do tempo, dentro do espaço. Ficou mais fácil para mim fazer a mensagem. Vamos continuar aqui, né? O auditório, perdão, pulei aqui, né? Particularmente, né? Particularmente, é uma bênção quando eu estou estudando a história dos personagens. Percebo que os irmãos da igreja gostam desse tipo de mensagem. Tem uma mensagem, meus irmãos, que não cansa muito os irmãos, é quando você fala da vida do Abraão, do Isaac, do Jacó, porque instrui muito, né? Qualquer personagem da Bíblia. Todo pregador precisa aprender a usar essa rica fonte de informação, que é estudar a vida dos personagens. Esse método é excelente para narrações. Se quer falar da vida de alguém ou sobre alguma coisa, o método cronológico é excelente, é maravilhoso. O método cronológico é grande disciplinador de nosso raciocínio. Ensina-nos a pensar com lógica, a dizer coisa com coisa, sem a confusão, o caos desordenado e incompreensível. Permite-nos descobrir fatos interessantes não percebidos antes. Além disso, tem a vantagem de você poder usá-lo em combinação com outros métodos, que é o que eu fiz ontem, né? Então, combinar o método cronológico com outros métodos, da causa e do efeito. Muito bem, a experiência nos mostra o emprego do método cronológico facilita muito a clareza de qualquer exposição. Esse é só o primeiro, né, que é o método cronológico. Veja outro método aqui, o método lógico, né, que é o da causa e efeito, o método da razão, tá? É o método da causa e efeito. O raciocínio lógico chega a uma verdade após a admissão de uma ou mais pré-existentes ou antecedentes. No dizer de Paulo, o que o homem semear, isso também ceifará. A mensagem que baseia-se na causa e no efeito, né? Podemos observar a lei da causa e efeito na vida de Ló. Por exemplo, né, se eu fosse pregar a vida de Ló, eu usaria esse método, né, que é mais fácil para falar da vida de Ló através desse método, né? Podemos observar a lei da causa e efeito na vida de Ló com o tema Ló, uma vida perdida. Como assim, pastor? Então eu tenho que provar, sabe? Eu fiz uma afirmação. Jó teve uma vida perdida. Uma vida perdida. Correto? Então tem que provar. Como é que eu vou provar? Né? Então eu vou provar a partir da lógica, tá? Da causa e do efeito. Olha só. Primeiro destacamos a oportunidade que teve em servir a Deus ao lado de Abraão. E foi o que aconteceu. Quando eles saíram de Harã, o Ló acompanhou o seu tio, que era o Abraão. Então, você pega aquela vida que ele ficou com Abraão, lá ele aprendeu sobre Deus, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a fazer um altar, a fazer um sacrifício, ele aprendeu a adorar a Deus. Então, aquele tempo com Abraão foi um tempo que ele, sabe, ele serviu a Deus inteiramente.
Porque ele estava perto de um crente, ele estava perto de uma pessoa que temia a Deus. E quando nós estamos perto de uma pessoa que teme a Deus, nós crescemos muito. Mas vamos continuar aqui, né? Então, primeiro a gente mostra o quê? Destaca essa oportunidade que ele teve de servir a Deus ao lado de Abraão. Depois, mostramos que o amor ao mundo levou ele para junto dos pecadores. Aí teve uma discussão, né, entre os empregados dele e o de Abraão. O Abraão disse, olha, não tem mais jeito de a gente ficar junto. Você pode escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Ok, meus irmãos, uma coisa é você ir para a direita, outra coisa é você ir para a esquerda. Outra coisa é você ir lá em Sodoma. O Abraão não mandou ele ir para Sodoma. Ele deveria ter ido para a direita ou para a esquerda, né? E longe dos pecadores, não junto com os pecadores. A decisão de ir junto com os pecadores foi dele. Então ele teve uma chance de servir a Deus com Abraão, aí porque ele amou o mundo, até a frase lá, e vendo Ló, né, a cidade da Campina, né, ele fez o quê? Ele escolheu para si, ele escolheu aquele lugar bonito, que parecia o Jardim do Éden, de tão bonito que era a Campina do Jordão, antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Então ele foi guiado pelos olhos, foi guiado pelo mundo, né? O amor ao mundo. E aí o que acontece? Vamos continuar aqui, né? Continuaremos afirmando que junto de homens pecadores só podemos colher a nossa destruição. Entende? Você vai dizer, olha, ele perto do tio, ele viveu bem, aprendeu tanta coisa. Mas chegou um momento da vida dele que ele fez uma escolha de viver junto com pessoas que não amavam a Deus, que não temiam a Deus. E ele se mudou para Sodoma, né? Qual é a consequência de viver em Sodoma? Bem, antes dele morar em Sodoma, o versículo da Bíblia diz assim: eram grandes pecadores diante de Deus. Então, o que aconteceu? Ele só perdeu. Viver no meio dos ímpios, depois que a gente conhece a palavra de Deus, é perca. Olha o que ele perdeu, né? Por fim, ressaltaremos que sua vida foi uma vida perdida. Perdeu a comunhão com Deus, né? Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu até sua vergonha. Sua escolha errada levou à perdição. Entende como se trabalha a causa e o efeito? Você vai dizer, olha, essa pessoa fez essa escolha aqui. No caso de Ló, ele fez uma má escolha. E o que ele colheu? Ele colheu que ele perdeu a comunhão com Deus. Os anjos, quando chegaram na casa dele, não queriam entrar na casa dele. Na casa do Abraão, eles quiseram entrar. Na casa do Ló, não. Ló teve que, né, ficar falando na cabeça deles, mas os anjos não queriam entrar. Não tinha mais aquela comunhão. E as filhas acompanharam, mas tinham uma vida um pouco depravada, né, a ponto de fazer aquelas coisas com o pai. Então ele perdeu, a esposa, né, morreu, virou uma estátua de sal. Você faz uma escolha errada, então tem consequência em cima disso. Mas podemos usar uma vida diferente. Você pode usar a vida de Raabe, causa e efeito, né? A Raabe, antes de se converter, ela era o quê? Uma prostituta. Vivia lá na cidade de Jericó, tinha uma vida desregrada, com certeza só foi infeliz, só aprendeu o que não devia, até o dia que ela recebeu a visita dos espias, ficou sabendo que Deus tinha um plano, um projeto espiritual, até mesmo para a cidade de Jericó. Ela confiou nesse plano de Deus, entregou-se ao plano de Deus e até casou com Naasson, né? E se tornou uma das progenitoras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode pegar causa e efeito tanto para o bem quanto para o mal. Mas é um jeito de você trabalhar a sua mensagem. Olha, hoje eu quero dizer para vocês, quero falar sobre Ló, uma vida perdida. Então, você vai provar pela causa e o efeito que ele perdeu. Perdeu muita coisa, né? Como você pode dizer, Raabe, né? Vamos colocar um tema aqui para Raabe. O que a gente podia falar de Raabe, né? A boa escolha, né? Olha quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida quando nós fazemos a escolha certa, né? Então,
você pode pegar e fazer uma afirmação e usar esse método da causa e do efeito, tá bom? Agora tem um outro método aqui, o topográfico. A palavra topo é outra palavra grega que significa lugar, né? Topografia significa a descrição do lugar, ou estudo de um lugar, isso significa, né, topografia. Então, toda vez que tiver essa palavra topo, né, quer dizer lugar, tá bom? Então, você vai encontrar muitas palavras gregas com crono, com topo, com grafia, né? Grafia é escrever. Por isso que tem a palavra ortografia. Orto quer dizer correto, direito. Grafia quer dizer escrever, né? Então, quando fala ortografia, é escrever certinho, né? Então, o método topográfico presta-se mais à descrição das coisas, dos objetos e dos lugares. Perceba como o livro de Josué desenvolve boa parte de seu discurso usando esse método. O livro de Josué foi baseado nesse método topográfico. O Josué ele vai entrar, ele vai conquistar a terra prometida. Agora, quando ele conquista a terra prometida, não conquistou a esmo. Foi lá, sabe? Pegou uma cidade aqui, uma cidade ali. Não foi isso que aconteceu. Então, Josué, ele atravessou o Jordão, correto? Quando ele atravessou o Jordão, o ponto que ele atravessou, ficou de frente com Jericó. E Jericó estava na área central. Então, primeiro, o Josué, o povo de Israel, conquistou a região central da Palestina. Depois, aqueles reis do sul, de Jerusalém, de Hebrom, etc., se juntaram para lutar contra Josué. Então, a Bíblia fala, olha, ele foi e venceu os reis do sul. Não está escrito isso lá, tá? Está escrito que ele venceu Jericó, que ele venceu Ai, que fez acordo com os gibeonitas, mas isso é a região central. Depois está dito que ele lutou contra os reis lá do sul, correto? Então, ele primeiro conquistou a região central, depois ele conquistou a região do sul, aí a palavra de Deus diz que ele lutou contra o rei de Azor, que pegou aquela confederação de 10 reis, mas Azor fica lá em cima no mapa, né? Lá na região norte, entendeu? Então, o livro de Josué, ele é baseado nesse sistema topográfico. E você pode, por exemplo, usar esse método. Como assim? Como é que eu vou usar o método topográfico para pregar? Pode, né? Vamos continuar aqui, né? Nós podemos falar o mesmo sobre a conquista de Davi, o livro de Neemias, está tudo baseado nesse sistema topográfico. A outra maneira de usar o método topográfico é colocar o objeto de exposição em diversos lugares. Se quiser falar sobre um personagem, esse método é muito útil. Por exemplo, vamos imaginar que nossa ideia-mãe é cursando a escola de Deus, né? E o nosso personagem escolhido foi José. Vamos dizer que você escolhe falar de José e você quer usar esse método topográfico, né? Então, podemos então falar de como ele cursou a escola de Deus nos lugares que ele passou, né? Os ensinos na casa do pai, os ensinos na casa do Potifar, correto? O que ele aprendeu na casa do pai dele? O que ele aprendeu lá na casa do Potifar, né? Ou você pode fazer um pouco diferente, né? Vamos continuar lendo. Podemos afunilar ainda mais a vida de José e classificar sua vida com o seguinte tema: o companheiro das 3 prisões. Podia ser das 2 prisões, né? Quem foi o companheiro de José quando ele foi jogado no poço? E quem foi o companheiro de José quando ele estava lá naquele cárcere? Quando ele foi vendido não, quando ele foi acusado pela mulher de Potifar. Então você pode dizer, né, quem acompanhou o José no momento que ele estava lá, nos piores momentos da vida dele. O companheiro de prisões de Paulo, quem que foi? Foi uma barata? Não, não foi uma barata, né? Foi um percevejo? Não, não foi um percevejo, né? Tinha algum amigo lá? Não, não tinha amigo nenhum na cova, ele estava sozinho. Mas tinha bastante amigo lá
no cárcere do rei, tinha bastante, mas ninguém era muito amigo dele, não. Ele se fez amigo de todo mundo. Ele teve um companheiro em todos os lugares. E esse companheiro foi Deus, né? Então, é claro que você tem que trabalhar a mensagem, mas você está usando esse método, o método topográfico. José nas prisões, né? Vamos dizer assim, as peregrinações de Abraão, correto? O tempo que ele estava lá na Mesopotâmia, seguro pelo pai dele, o tempo que ele estava em Canaã, o tempo que ele foi no Egito. Então, você usa o método topográfico. Eu confesso que quando você usa o cronológico, praticamente você está usando o topográfico junto. Mas é só para vocês verem que esse é um método que pode ser muito bem usado por um pregador. Podemos, né, como eu disse, afunilar e falar sobre isso. Continuando aqui. A partir do método topográfico, perguntamos quem esteve ao lado quando ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. Quem estava ao seu lado quando ele esteve escravo na casa de Potifar? E quem esteve ao seu lado quando ele estava na casa do cárcere? Para quem não sabe, o companheiro foi Deus. Perceba que o método topográfico, ele é riquíssimo em oportunidades. Riquíssimo, riquíssimo, né? Então, você só vai usar o método. Agora, nós temos outro método aqui, o método das definições. Eu acredito ser sempre perigoso para a pessoa que está começando a pregar, tá? Principalmente se esse pregador tem o costume de falar para os ouvintes. Vocês entenderam? Vocês concordam comigo? Deixa eu dizer. Quando você está pregando, você está fazendo uma afirmação. Você não está perguntando nada. Ninguém quer que você fique perguntando nada. Porque é muito perigoso isso na mensagem. A não ser que seja um culto de ensino onde as perguntas são abertas. Mas uma mensagem dessa, um estudo desse, eu sempre acredito que tem que ser dado para quem realmente tem conhecimento da palavra de Deus. Em Garça, eu conheci um pastor que já faleceu há muitos anos. Ele se chamava Pastor Abidias. O Pastor Abidias, eu ia no culto lá quinta-feira, porque não tinha culto na nossa igreja. E no tempo de férias, no seminário, eu morava sozinho, então eu ia lá na outra igreja batista, né, onde tinha esse pastor, e ele dava esses estudos. E no momento da mensagem, acabava a mensagem, ele falava assim, está aberto para quem quiser fazer uma pergunta. Aí, ele pregava uns 15, 20 minutos só. Mais de uma hora e meia, era só pergunta, entendeu? Então, ele tentava responder todas as perguntas. Agora, você não imagina, ou talvez você imagina, cada pergunta sem pé nem cabeça que as pessoas fazem. Tem pergunta que não tem resposta. Não tem jeito de responder. O pastor Abidias era uma pessoa muito sábia, muito sensata. E em algumas vezes, a pergunta era tão sem pé nem cabeça, que se ele respondesse, só ia piorar a situação. Ele falava assim, irmão, em relação a essa pergunta, eu vou orar mais um pouco na minha casa, aí na próxima semana, talvez eu vou ter a resposta. E se eu não tiver a resposta, o irmão me perdoe. Mas eu vou orar mais a esse respeito. Aí todo mundo ficava, né, em paz. Né? Ele está afirmando, não sei a resposta, pode ser que a semana que vem. Na outra semana, o camarada que fez a pergunta nem lembrava da pergunta, entendeu? Mas ele tinha condições espirituais de usar esse método aqui das definições, tá bom? Vamos ler aqui para vocês entenderem como é difícil. Veja só. Esse método busca definir algo ou alguém, levando o auditório a pensar friamente sobre as razões expostas. Usamos-la da seguinte forma. Primeiro, dar as características gerais da ideia ou do termo. Segundo, distingui-la de todas as outras semelhantes ou correlatas.
Nunca defina aquilo que você não entende plenamente. Será um fiasco. É como uma pessoa ir lá na frente e falar assim, ó, hoje eu quero falar sobre a predestinação dos eleitos. Aí, meus irmãos, já é um tema polêmico, né? E ele vai lá para falar de predestinação dos eleitos. Só de ser a palavra eleito é outro problema, né? E eu estou dizendo isso porque eu creio tanto na predestinação quanto na eleição. Mas quando ele se serve a definir, a falar, ó, é assim, 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 assado, né? Então, ele tem que ter um conhecimento muito bom, porque se ele der abertura para uma ou outra pessoa, eles vão pegar aqueles versículos, vai encher a cabeça dele, pior. Em vez dele ensinar, o auditório que ouviu tanto que ele falou, quanto as coisas que foram ditas, para destruir o que ele falou, vai ficar com a cabeça toda embaralhada. Então, quando você tenta falar assim, ó, hoje eu vou definir o que é a salvação pela graça, hoje, vamos pegar um tema mais fácil, eu vou definir para vocês o que é um batismo bíblico. Olha só, é muito mais fácil que esses outros temas que eu citei. O que é o batismo? Bem, é uma ordem de Jesus para todas as pessoas que foram salvas. Não pode ser uma pessoa que não é salva. O batismo é para as pessoas salvas, tá? Você está definindo o batismo, tá? Ah, bem, e quem é que pode ser batizado, então? Só uma pessoa salva. Como é que é o batismo? O batismo é uma palavra grega que significa imersão, né? Imersão. O que é imersão? Imersão é mergulho. Ok, tudo bem, né? E por que nós temos que ser batizados, né? É só porque Jesus mandou? Não, não. É porque o batismo, ele simboliza a morte e o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Esse é o propósito da pessoa ser batizada. Ela mostrar para o mundo que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou por ela. Quem é que pode batizar? Somente uma pessoa ordenada por uma igreja bíblica. Então, veja só, você tem aí a definição de batismo, mas se você não tiver firmeza naquilo que você está falando, você falar assim, olha, vocês concordam com isso? Vai levantar um Pedro Batista lá e vai dizer assim, não, mas também e com aquela criancinha que foi batizada, lá na minha igreja a gente joga uma água na cabeça e coisa e tal. Aí o ouvinte, que não sabe o que é batismo, nunca ouviu falar, está visitando a igreja pela primeira vez, ele vai ficar com a cabeça toda embaralhada. Então, quando você usar esse método, o método da definição, você tem que conhecer a profundo o assunto que você vai ensinar. Porque senão você vai passar vergonha. Atenção, toda vez que o orador for raciocinar perante o auditório, assistência, deverá ser profundamente humilde e sempre apresentar seus raciocínios em tom de quem pergunta indutivamente, sugerindo, instigando os ouvintes a crer em sua afirmação, usando termos como ora, vejam como esta verdade é evidente. Veja como a verdade de que é preciso ser imergido é evidente. Veja o nosso eunuco, né? Ele foi levado para ser batizado, aonde havia água suficiente, porque senão era só eles ter parado a carroça e pegar a água de uma botija e jogar na cabeça do eunuco. Mas o batismo não é isso. O batismo é mergulho, o batismo é imersão. Veja como essa verdade é evidente. Está vendo só? Você vai até mostrar para a pessoa, induzir ela a crer no que a Bíblia diz. Continuando, né? Note-se que o orador nunca deve fazer a pergunta individualmente, senão a mensagem vira discussão.
Quando você está definindo, você nunca faça pergunta individual. Aliás, meus irmãos, se você está lá pregando, para que você vai perguntar? Não pergunte, responda. Né? Continuando aqui, se fizer uma pergunta, deve respondê-la imediatamente, como fez Paulo a Agripa. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que o crês. Mas presta atenção, o Paulo. O Paulo está usando esse método de definição para dizer quem é Jesus, para dizer para o rei o evangelho que ele pregava. Porque falaram para o rei Agripa que o Paulo estava pregando um tal defunto aí, um tal chamado Jesus. E ele vai explicar para o rei que Jesus não é um tal defunto, que Jesus é o Salvador. E uma das provas que ele vai usar é que os profetas falaram sobre Jesus. E aí ele pergunta para o rei, bem sei que tu crês nos profetas, né? Mas como é que ele fala? Crês tu no profeta, ó rei Agripa? Agora, o rei Agripa poderia dizer, Paulo, eu não acredito muito não, viu? Não acredito não. Não acredito, né? Aí a mensagem do Paulo estava desmontada. Ele faz a pergunta, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Eu sei que o senhor crê. Tá vendo? Ele não dá espaço para o rei responder. O rei não vai responder nem que sim, nem que não. Ele responde pelo rei. Né? Bem sei que crês. Agora, Paulo falando isso, o rei Agripa ficou sem ação. Eu creio, né? Mas se ele deixa o rei responder, o rei poderia dizer sim, mas ele também poderia dizer não. Se o rei responde não, a mensagem está quebrada, está desmontada. Continuando, se deixar que outro responda seu discurso, corre o risco de ser atropelado por uma outra definição. Pior, o assistente pode aproveitar a palavra e fazer um novo sermão. Aí você está enrolado, né? Vale aqui o alerta de Marcos Oliveira. Todo cuidado é pouco neste método. Não há alternativa possível se não formos, tá? Técnicos. Ou o povo não quer pensar, ou pensa melhor do que nós. Ou então cada qual julga-se o único inteligente da reunião. Lembre-se, pensar não é privilégio do pregador, do mensageiro, tá? Do comunicador. E um grupo sempre sabe mais do que qualquer gênio isolado. Se você começar a perguntar, você tem que admitir o seguinte, você tem 30 pessoas te ouvindo, 50, 60, tem gente que tem 1000 pessoas ouvindo ele. Se você perguntar, você tem que entender uma coisa, 10 pessoas juntas sabem muito mais do que aquele que está pregando. Então, cuidado. Continuando aqui, a Bíblia revela que na multidão dos conselheiros há a verdadeira sabedoria. Sabendo disso, nunca despreze as inteligências da assistência, tampouco desafia quanto à definição que você deveria dar. Aquele tipo de orador que fica a perguntar, e você, meu irmão, o que você acha disso? Um dia acaba se dando mal. Não pergunte, responda. Então não fica a perguntar. Os irmãos concordam comigo? Você concorda com isso aí, meu irmão? Você está entendendo? Isso aí não é mensagem, não é pregação. Você não vê Jesus ensinando assim. Você concorda com isso? Você concorda com o que eu acabei de falar, da parábola do semeador? Não. Jesus, ele dizia, quem lê, entenda. Na verdade vos digo. Ele repetia, para a pessoa entender que o que ele estava pregando era verdade. Não era para ser discutido, não, é para ser aprendido. Então, vamos continuar aqui. O método da solução dos problemas. Esse método pode ser usado quando o orador resolve dividir seu assunto em 2 ou 3 problemas especiais. Por exemplo, imaginamos que Paulo, ao chegar no Areópago e ver a cidade toda entregue à idolatria, resolva usar esse método para falar dos ídolos.
sua mensagem ficaria mais ou menos assim: por que a idolatria é um problema? Porque leva... Para onde leva o problema da idolatria? Como resolver o problema da idolatria? Esse método da solução dos problemas, ele é muito útil, né? Eu confesso que eu também gosto muito dele, né? Usei esse exemplo aqui de Paulo, ele poderia chegar lá, no meio de todos os gregos, naquele panteão onde só tinha altares de imagens, e ele dizer isso mesmo, né? Ver um monte de ídolo. Ele usou outro método, mas ele podia ter usado esse, né? Eu estou vendo que vocês são idólatras, eu estou vendo, né? Olha, a idolatria é um problema muito grave, né? A idolatria te conduz ao inferno. Olha, só tem uma solução para a idolatria: crer no Deus único e verdadeiro, né? Então ele poderia ter usado esse método, mas ele usou outro lá, tá? Lá ele falou sobre o Deus desconhecido. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre essa mensagem de Paulo lá, tá bom? Olha, meus irmãos, nós estamos quase chegando no fim dos métodos aí, né? Vamos falar aqui desse método das circunstâncias, tá bom? Para a gente poder terminar a nossa aula e depois fazer uma pergunta. Quando queremos informar os ouvintes, descrevendo, narrando ou contando um fato ou acontecimento, o melhor método é o das circunstâncias. O bom jornalista não abre mão, né, dele. Está escrito não lança mão, mas não abre mão. E o bom orador sabe dar um ar especial para cada pergunta em seu trabalho oratório. Por esse método, respondemos a seguinte série de perguntas, né? Quem, o que, onde, quais os meios, como, quando, por quê. Nem sempre é preciso usar as 7 perguntas. Baste que use algumas, porque pode ser que o pregador queira falar sobre a queda do rei Davi, né? Sobre o pecado do rei Davi, de como ele realmente caiu, ele pecou. Vamos dizer que você quer falar sobre esse assunto, tá? Quando ele estava no apogeu do reino dele. E gostaria de usar esse método para provar. Então, suponhamos que a ideia mãe é: quem está de pé, olha que não caia, tá bom? E pode começar explicando quem. Quem pode cair, né? Então, quem? Aí você pode dizer Davi, né? Você fala Davi, ele não foi uma pessoa qualquer. Ele venceu o gigante, venceu muitas batalhas, ele escreveu 75 salmos, com certeza, praticamente 100 salmos da Bíblia, é ele que escreveu. Tem 2 livros, praticamente, da Bíblia, né? 3, no caso, que é o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, que fala só sobre ele. Ou seja, ele não é só um escritor, um cantor, ele é um personagem maravilhoso na Bíblia. Então, quem pode cair? Até os melhores podem cair, né? Vamos para a segunda pergunta que foi feita. Depois explique o que ele estava fazendo, né? Ele passeava à toa. E quem passeia à toa pode bem encontrar uma mulher sem vergonha tomando banho com a janela aberta. Então, quer dizer, o tempo que ele devia estar ocupando para servir a Deus, né, do Bíblia e tal, ele ficou sem fazer nada. Então, esse tempo ocioso foi terrível na vida do rei Davi, né? E vamos para outra pergunta, né? Fale os meios que ele usou para possuí-la, né? Você pode falar quando isso se deu, no tempo em que os reis saíram para a guerra. E, por fim, explique o motivo de tudo aquilo ter acontecido, ou seja, ele ter descuidado da negligência de rei, dos deveres de rei, do que ele realmente deveria estar fazendo. Então, você pode, por exemplo, pegar qualquer personagem da Bíblia também e usar esse método das circunstâncias, das 7 perguntas, né? Hoje eu quero falar sobre o pai da fé, né? Então, usar, por exemplo, quem é o pai da fé? É o Abraão, né? O que ele fez para ter se tornado o pai da fé?
Bem, ele creu na palavra de Deus, né? Como assim ele creu na palavra de Deus, né? Bem, ele creu na palavra de Deus quando Deus disse que ia dar para ele a terra prometida, ia dar um filho para ele, né? Aí a Bíblia diz que ele creu, né? Mas como assim, né? Bom, ele até levou, né, o filho dele lá para ser sacrificado e ele teve fé que Deus podia ressuscitar. Então ele mostrou que ele tinha fé. Tá vendo? Você pode pegar um personagem da Bíblia e usar esses métodos das 7 perguntas. Você não precisa fazer as 7 perguntas, você pode fazer 3, você pode fazer 2, você pode fazer 4, né? De acordo com a necessidade da sua mensagem, tá bom? Como foi visto, a resposta às 7 perguntas nos fornece um esquema interessante, completo e lógico. O uso desse método evita o enfado e informa plenamente o ouvinte. O que nós vamos fazer, né? Semana que vem nós vamos voltar a falar dessa questão da prova, tá? Como eu disse para vocês, a parte da afirmação e da prova é o discurso propriamente dito. Então vocês têm que entender mais claramente que eu preciso fazer uma afirmação e eu preciso provar aquilo que eu falei. E existem métodos para facilitar a forma que eu vou pregar, a forma que eu vou provar aquilo que eu disse. Entenderam? Então, abro aqui, alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dessa aula? Você pode fazer, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Aí, alguém tem alguma pergunta aí? Em relação à nossa última aula, alguém fez aquela afirmação que nós falamos que era para fazer? Alguém tem aí o trabalho feito? Tem uma afirmação bem clara para nós aqui? Alguém chegou a fazer esse trabalho? Ou não chegaram a fazer? Chegaram a pensar em alguma coisa? Está todo mundo quieto? Lembra que nós falamos que era preciso tentar fazer uma afirmação, né? E aí, dentro daquela afirmação, era só afirmação, né? Agora sim, nós podemos já começar a fazer um trabalho, tá certo? Qual trabalho? Olha, eu tenho que ter uma afirmação, eu vou escrever uma afirmação, né? Então, você vai fazer uma afirmação. Aquela afirmação sua é uma ideia mãe, ó. Eu vou fazer a seguinte afirmação, né? Eu até usei aquele exemplo bem facinho, né? Semana retrasada, tripassado, porque estou atrasado aqui. A minha afirmação é que só Jesus Cristo salva, certo? Só Jesus Cristo salva. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que provar isso. Como é que eu vou provar isso? Eu posso usar um desses métodos, ou talvez, se você prefere, pode usar outra coisa, né? Mas você tem que provar que só Jesus Cristo salva, né? Você fez essa afirmação, então você tem que provar a afirmação que você fez, tá certo? Então nós já temos que começar a trabalhar em ter uma afirmação, correto? E provar a afirmação que eu fiz. Então, você pode pegar, por exemplo, vamos dar uma tarefa para vocês para a semana que vem, tá bom? Vocês vão pegar algum personagem bíblico, tá bom? Pode ser qualquer um. Pode ser o Adão, pode ser o Abrão, pode ser o Jacó, pode ser quem for. Tem que estar na Bíblia, tem que ser um personagem da Bíblia, tá bom? Você vai fazer uma afirmação sobre ele, correto? Essa afirmação, como nós falamos, tem que ter no máximo 5 palavras. Se você puder resumir só em 3 palavras, melhor. E aí, você vai fazer uma divisão, né? Você vai dividir a sua afirmação. Eu vou provar de que jeito isso que eu afirmei sobre o personagem. Você pode usar um desses métodos aí, tá bom? Lembra que nós falamos do law, de causa e de efeito?
Nós falamos do Ló. É claro que você não vai usar os exemplos que nós usamos aqui no texto, tá? Mas o Ló, ele teve, né, a oportunidade de servir, mas ele fez uma escolha para ele, né? Então nós dividimos, o Ló, no tempo que ele estava com Abraão, né, ele serviu a Deus, aí ele tomou uma decisão errada na vida dele, né? Ele amou este mundo, ele amou as coisas deste mundo, né? E o que o Ló colheu, entendeu? Na verdade, o que eu quero de vocês é 4 linhas. A primeira linha é a afirmação, correto? E depois, pelo menos 3 linhas, que seriam os subpontos da sua mensagem, tá bom? A prova, você vai fazer, né, ali as provas da sua afirmação, correto? Você vai dizer por quê, né? Eu disse isso aqui, eu estou afirmando aqui uma coisa, agora eu vou provar. Precisa de pelo menos 3, né? 3 está bem colocado aí, tá bom? Para você poder começar a entender, eu acho que já está entendendo, né? A respeito do que é construir uma mensagem. Então, já que eu vou fazer uma mensagem lá na minha casa e vou ter que pregar, então, eu preciso ter um esqueleto. E o esqueleto é isso. É eu fazer uma mensagem e depois colocar uns subpontos aí. Como vocês viram no exemplo, tá bom? É muito importante começar a fazer, tá certo? Então, a gente ficou sem aula na semana passada. Eu estava viajando, né? Não deu para, né? E nós vamos tentar, então, tá certo? Você vai trazer, aí vamos escolher aí umas 2, 3 pessoas que fizeram uma afirmação e tentar usar algum desses métodos aqui para um dos personagens que você mesmo escolher, tá bom? Você vai ver que é fácil, não é tão difícil assim, ok? Tudo certo, então? Estamos combinados para a semana que vem? E uma outra coisa, o que você pode fazer? Nós temos uma linha direta aqui, que é esse nosso o arte de falar. Vamos dizer que na sua casa você começa a fazer, né? Fala assim, pastor, eu fiz um negócio aqui, olha, está certo isso que eu fiz? Aí eu vou dizer se está certo, se não está certo, correto? Não vai nem aparecer aqui para ninguém ver. Você pode ir direto no meu celular, tá bom? No meu WhatsApp, pastor, eu fiz aqui e tal, né? Conversa pessoalmente comigo, não tem problema. Aí ninguém vai saber se você acertou ou se você errou, correto? Amém? Amém. Então, pessoal, nós estamos terminando a nossa aula, tá? Boa noite para vocês, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, tá bom? E vocês estão orando pela Sônia, né? E eu acho que, não sei se tem irmãos aqui que ainda não conhecem a irmã Sônia pessoalmente, mas a irmã Sônia, aí a sogra do nosso irmão Cleito, a esposa do pastor Valdir, ela tem sido realmente a alma desse seminário, né? Aí online, e a gente tem orado por ela aqui na igreja. Sei que vocês estão orando também. Então, continue a orar pela irmã Sônia. O pastor Israel, eu acho que é parente da irmã Aline, né, irmã Aline? É teu tio? Isso, é. Eu conversei com ele, acho que foi na quinta-feira ou sexta-feira, e ele estava melhor, graças a Deus, está se recuperando. Mas a família inteira, praticamente ali, passou por isso, né? Ele disse que tem um parente seu aí, né, Aline, que está com Covid ainda, né? Não sei se é o filho da Jaqueline, quem que é, É o mas... filho da Jaqueline mesmo, meu sobrinho. E ele está bem? Tá bem, né? Novinho ainda, pegou a doença, poucos sintomas. Amém, graças a Deus. Eu digo isso porque a gente estava orando por 2 pastores, tá? Pastor Samuel, que foi o pastor da primeira igreja batista de Bauru, e o pastor que é a igreja da Batista Independente, aqui de Marília, e os 2 faleceram, um na sexta-feira e o outro no sábado. Um tinha 53 anos, o outro tinha 56 anos. Então, continue orando por esses irmãos, tá? Que estão com Covid, para a família daqueles que perderam,
E vamos com fé, né? Vamos atravessar esse momento difícil, que está todo mundo aí meio triste por conta das mortes, tá bom? Olha, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Boa noite, pastor. Dorme com Deus Boa todos noite, mano. vocês. Boa noite.